razão. Um dos maiores problemas do expositor, aquele que praticamente divulga o pensamento espírita, nós estamos acostumados no horário da noite. É normal, isso é habitual, é habitué. Quando a gente veio de manhã, mas não vai nada. Eu já fiz isso. Boa noite, era amanhã. Boa tarde, pega pior. Nós chegamos assim, todo esticadinho, arrumadinho, botamos até camisa nova. A gente até compra a camisa nova e pede para a esposa botar o botão, ela põe o botão errado. Estou todo torto aqui. Vocês não reparem, não? Porque na pressa de hoje, o botão está colocando, vou colocar assim, com a gola torta. Mas a camisa se acompanha, mas bem chutinho. Aí tem as nossas vaidades, né? Faz parte, faz bem para a saúde. Saber cuidar, se gostar, se de si mesmo. O auto-amor nos ajuda muito. Às vezes, orgulho é uma coisa, vaidade é competição. Orgulho é o desejo de ser melhor que o outro. Mas gostar de si mesmo faz bem para a saúde. Então, dessa forma, vocês não vão reparar que eu vou jogar um pouquinho o pescoço assim, para ficar coordenado com a golinha que está torta, para não ficar chato. Mas aí, quando estava fazendo a prece, eu acho que o escritorado falou assim, põe a mão na gola, eu botei e falei, nossa, está torta. Então, inegavelmente, nós estamos numa era da grande informação. A informática atingiu o seu apogeu. Hoje o celular se comunica imediatamente com alguém que você queira do outro lado do mundo. Há um tempinho atrás era aquele telefone preto, imenso, pesado. Eu era menino, mas já existia aquele telefone. Quem tinha telefone era uma questão social de destaque. Falar que tinha telefone é a mesma coisa falar que você tem um Mercedes e aqueles carros compostos, porque dá uma associação à condição econômica, porque era caríssimo ter um telefone. Eu acho que ninguém foi dessa época, só eu. Me sinto melhor agora. Me sinto mais afinizado com a plateia. Fora a espiritualidade que está aqui. Então, inegavelmente, eu era menino, tinha aquele telefone. Era difícil. Você se comunicar, você pegava o telefone e tinha que pedir para a telefonista fazer o telemano. A senhora lembra disso? Alguém lembra? Demorava às vezes 1h30. 1h30 para você poder comunicar-se com a pessoa. E quando falava, era uma gritaria, falava, aquela coisa, parecia que era surdo se comunicando, dois surdos se comunicando, porque você escutava e às vezes não era tão longe assim. Hoje, você pega o celular, assim, coisa pequena, toca assim, aparece a pessoa. Você conversa vendo a pessoa. Nós estamos na era da informação, da informática, não há dúvida. É uma coisa fabulosa. Entretanto, o ser humano está com um grande problema existencial, que é o problema da comunicabilidade com os outros e consigo mesmo. Hoje, praticamente, uma criança de 6 anos de idade tem muito mais informação na sua mente. Ela recebe, desde 6 anos de idade, assim por diante, muito mais informação do que Júlio César, o grande imperador romano. Ele não tinha o nível de informação que uma criança de 6 anos. Tibério César, o grande imperador também, na época de Jesus, tinha muito menos informação que uma criança de 6 anos. Nós estamos na era da informática. Temos informação que desejamos. É uma coisa fabulosa. Eu precisava de uma informação, eu peguei meu celular. Porque eu tinha um celular assim meio obsoleto, meio antigão, pequenininho, para digitar errado o tempo todo. Aí fizeram um favor e me deram um celularzinho melhor nesse Natal. Eu estou agora estou com uma maiorzinha assim, eu estou toda alegre, né? Eu digito com esse dedo aqui agora. Eu vejo o pessoal digitar com as duas mãos, não consigo. Eu sei que tem alguma coisa errada comigo, mas vou fazer o quê? Uma vez eu sentei do lado de uma moça, você estava esperando o socorro na costa, para ser atendida, a moça sentou na minha frente. Eu não fiquei vendo o que ela escrevia. Eu não fiquei vendo nada. Mas dava para ver, se eu esticava um pouquinho assim, dava para ver a habilidade da moça. Ela pegou só para frente. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que ter 3 encarnações para chegar nesse nível evolutivo. Porque não dá. Eu consigo fazer assim, devagarinho e erro. E olha que eu tinha até grande. Eu tinha desculpa que eu tinha gravado pequeno. Agora eu ainda consigo errar. Mas como falou a minha esposa, os meus meninos falaram, agora faz tudo rapidinho. Mas quem paga a conta somos nós. Nós digitamos tudo com o dedinho, mas quem paga a conta no celular dele somos nós. Eu me sinto grato por isso.
Então nós não sabemos nos comunicar com os outros. Temos grandes insuficiências. O celular está resolvendo esse problema, porque o WhatsApp agora você digita, você põe aquilo que você quer, acabou, facilitou. Antigamente o ser humano, para dizer que ama alguém, um esposo para dizer que ama a esposa, diz quando ela morre no túmulo, quando está deitadinha, se despedindo já, aí que ele consegue soltar a emoção. Ou quando está enfermada, que ele consegue perceber, agora ela vai, quem vai fazer a jantinha, o almocinho, passar minha roupinha, me cuidar, me tratar. E ele percebe que além daquele cuidado que ele recebeu a vida toda, ele percebe que está se despedindo de alguém. Acha, às vezes não vai. Ali ele solta a emoção, cai de joelho, fala tudo, porque eu te amo, porque eu isso, porque eu aquilo. É assim que a gente faz. Só nas horas do desespero que nós sabemos nos comunicar. Nós temos uma insuficiência gigantesca no ato de dizer para os outros. Nós mascaramos. Nós, como fala o grande pai da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, nós temos um personagem, o persona social, que parece que quando nós estamos na nossa intimidade, que nós nos soltamos um pouco com a pessoa de maior afeto, geralmente é esposo ou um filho de grande afeto. Às vezes nós não soltamos com os filhos, que nós mostramos um pouquinho que nós somos. Mas quando nós vamos nos comunicar, nós vamos o quê? Humano do persona. E praticamente traduzimos uma outra imagem. Aquela imagem, geralmente os homens, mas depois, quando ele tem uma dorzinha de dente, nos consultórios dentários, ele mostra que ele é. Vira moça. Pelo amor de Deus, passa a pomadinha. Olha, a pior coisa é cuidar de homem. Fazer cirurgia em homem é um problema. Eu prefiro cuidar das senhoras. E quanto, desculpe as mais fortes, mais altas, e quanto mais baixinha, mais corajosa é. Eu uma vez fui tratado uma senhora pequena, 1,45 m de altura, não tinha chegado nem a 1,50 m. O ser humano não é medido pela altura, mas estou dizendo como ela era, o soviótico. 1,40 m, não medi de baixo dele, porque geralmente a mulher baixa com 1,50 m, mas ela é um pouco mais baixa. Como você tem um anão e tem um mini anão, não tem jeito, tem aquele anão e tem um mini anão, você percebe que ele é um mini anão. Então ela é mais baixa, ela veio, me procurou, com a boca toda torta, tudo errado, e falou: senhor, dá um jeito. Aí nós tivemos que fazer cirurgia, rasgando o osso, tirando a osteoplastia, botando um monte de canto. Olha, fiz dois goteiros, falei: a senhora vai aguentar, eu põe um de cada vez, porque nada, pode entrar. Olha, ela saiu, colocamos a parte, ela foi feliz da vida. Aí quando estava acabando, ela disse assim: doutor, posso trazer o ninho? Eu falei: o ninho é o seu filho, não é meu esposo. Eu falei: pode, à vontade. É que ele não tem tio. A senhora gostou do nome, a senhora gostou do nome. Posso falar, trazer um ninho? Eu falei: olha, aqui tem uma microdaçãozinha para fazer no dente da frente. Eu falei: traga o seu ninho. Eu falei assim: lógico, ela tem 1,45 m, o ninho dela deve ter uns 50. E o pior é que ela não estou desfazendo nada, apenas estou fazendo realidades do biotipo. Ela é magrinha, pequenininha, mas ela deve estar ligeira, rápida, não pensar. Eu falei assim: o ninho dela deve ter 1,50 m. Deve ser daqueles magos, bate-veio, tem que agarrar no poste. Eu imaginei assim. Fatalmente, ela marcou o dia, veio o ninho. Quando veio o ninho, eu abri a porta, estava marcado, veio 1,93 m. Essa devia pesar 150 quilos. Quando eu olhei, falei: a sua esposa não veio? Ela estava atrás de mim, estou aqui, não se reparava, ela veio. Quando ela veio, ela falou assim, eu falei: olha, pedi para você pegar com ele. Não, deixa que eu coloco. Aí foi levar. Ela pegava na mãozinha assim, não a mãozinha, a mãozona, pegava, colocou para sentadinho ali, isso, e falou assim. E quando eu fui, eu falei: agora pode sentar. Ela falou: não, doutor, deixa eu segurar na mão dele. Eu falei: por quê? Fica ali. Não, porque senão ele quebra o consultório todo. Ele quebra o outro consultório todo. Depois fica chato para pagar os seus mais dinheiro. Gastei tudo na minha boca. Eu falei: tá bom, então segura a mão dele. Ela segurou na mãozinha dele. E para dar anestesia, foi quase 45 minutos. Eu gastei 1000 potes de pomada para passar, e passava cada vez mais. Conseguimos fazer, ele suou a cadeira toda. Eu tive que
trocar o bolinho todo, porque suou tudo, aquilo impregnou. E foi. Depois daquilo, ele com tanto carinho da cadeira. E não falava nada, ela traduzia, porque ele tinha som voz, que não dava para entender. Ela traduzia, eles se conversavam. Numa afetividade gigantesca. Então, o que acontece? É uma situação que às vezes nós não liberamos as nossas emoções. Nós não compreendemos, o ser humano não sabe se autocompreender, não sabe compreender as realidades um do outro. E às vezes isso se amplia. É o caso do carteiro. Isso é fato real, apareceu no jornal faz tempo, eu não fiquei sabendo, mas quem leu contou e depois virou piada nacional, mas piada de respeito, virou anedota nacional. Que um carteiro foi levar uma carta com a R, tinha que assinar para a pessoa. Quando ele chegou na casa, assim, ele olhou, ele entrou, que ele foi abrir a portinha, que tinha praticamente um murinho baixo, a portinha, tinha um jardim mais ou menos amplo, tinha a porta, só que a companheira lá estava com defeito, então ele tinha que bater na porta. Quando ele abriu a portinha, ele viu assim, um tremendo de um outdoor, mas não era um cartaz, era um outdoor, cuidado com o cão. Quando ele já tinha entrado, ele falou, ai meu Deus do céu, deve ter um fila, deve ter um pastor alemão feroz, deve ter um Rottweiler, e assim por diante. Ele entrou, mas não via nada, não via nada. Aí ele olhou um pouquinho assim, tinha um corredor, não tinha nada. Ele falou assim, eu vou embora, mas eu tenho que entregar essa carta. Ele praticamente deu uma de herói, foi até a porta e bateu, aí abre a porta. Quando abriu a porta, o senhor abriu a porta assim, veio um cachorrinho desse tamanho. Quando saiu assim, praticamente, viu, começou a ver, ele começou a roçar na sua perna, virou, levantou as patinhas, deixou as patinhas assim, querendo carinho a fé. Ele olhava assim, para não pisar no para cachorro. ele falou, já sei. Sempre tem um cachorrinho pequeno, depois vem grande. Ele vai deixar, na hora que eu for sair, ele vai latir, aí vem as férias. Aí vem as férias, os pitbulls, vem tudo para trás. Ele olhando para trás, olhando o cachorro, logo assim, aí o que aconteceu? Falou, meu Deus do céu. Acabou, o cara assinou. Quando ele saiu, mas a curiosidade mata. Se nós guardarmos uma curiosidade, nós vivemos. Tem gente que morre por causa de uma curiosidade. Eu até hoje tenho uma curiosidade. Quem souber, por favor, me explique. Uma vez eu estava assistindo a televisão e tem o emblema dos PSDBs desse partido, é o tucano. Ele foi dizer por que era tucano. Quando foi dizer que era, por que era o tucano, era uma curiosidade boba para mim, mas por que quando desligou a televisão? Até hoje, quem souber, pelo amor de Deus, por que o tucano é o símbolo dos PSDBs, eu não me importo com o partido dessas coisas, mas, por favor, me fale, porque até hoje eu procurei tudo, não achei até agora. Quem souber, pelo amor de Deus, ela mata, está me matando, isso faz 20 anos. Então a curiosidade mata. O carteiro, quando saiu assim, ele olhou e falou, não vou aguentar, vou morrer, eu vou desencarnar. Eu vou desencarnar se eu não perguntar. Como é que o homem põe um outdoor assim, cuidado com o cão? E praticamente um cão desse tipinho, coisinha mimosa, safado, doce. Ele está parando, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O senhor tem algum fila? Não. O senhor tem Rottweiler? Não. O senhor tem tipo não. Então por que o senhor botou esse cartaz imenso, esse cachorro é uma doçura? Ele falou, sabe o que acontece? É que eu gosto tanto desse cachorro, que já pisaram nele 20 vezes. Por isso que eu botei esse cartaz. Então nós não sabemos nos comunicar. E no caso, a nossa irmã Regina deve estar pensando assim, mas você veio falar sobre TDAH. Você veio falar sobre algumas síndromes infantis. Por que você está falando em comunicação? Justamente isso. Porque nós não entendemos o que acontece conosco. Nós não sabemos nos comunicar com o universo. Nós não sabemos nos comunicar com a nova era, que é a era dos espíritos, onde ali é o verdadeiro reduto das grandes informações. A ciência está pesquisando, ela fala tantas coisas importantes, mas às vezes ela muda. Tem um tipo de diagnóstico, depois não é. Tem um tipo de uma pesquisa científica informando um detalhe e depois vai se descobrir. Praticamente o autismo está todo modificado. Há 20 anos atrás, quando se imaginava o que era o autismo, hoje não se fala mais de autismo, está ultrapassado esse termo.
o cientista ou pesquisador, ou psicólogo, ou neurociência, ou psiquiatra que fala de autismo está errado. Hoje é síndrome do espectro do autismo. Síndrome do espectro do autismo. Por quê? Porque foi modificado os conceitos da heterogenia, da origem do autismo. Hoje, a ciência tinha um conceito há 20 anos atrás, hoje mudou tudo. Consequentemente, se formos analisar as doenças mentais, principalmente a esquizofrenia, há um tempo atrás era uma atitude extremamente demoníaca, nos tempos medievais. Achava-se que, há 10 anos, 20 anos atrás, era uma alteração simplesmente bioquímica. Hoje, devasando o DNA, analisando a estrutura do DNA, percebeu-se que a origem da esquizofrenia é um gene recessivo, que está ali localizado, já organizando a futura doença, desde o feto até o processo da enfermidade. Então, o que acontece? As coisas vão se mudando, mas, entretanto, as grandes informações estão registradas na espiritualidade. Hoje, praticamente, baseado no professor Hernani Guimarães Andrade, esse grande gênio que fez grandes pesquisas da reencarnação estruturada com o perispírito, e o professor Jorge Andréa, que graças a Deus era médico psiquiatra, cientista, neurocientista da psicobiofísica, e graças a Deus ele foi espírita. Então, novos conceitos da estrutura do perispírito. Quando, em 1920, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, começava a dar uma nova era mostrando que nós tínhamos uma estrutura de inconsciente dentro de nós. Que nós tínhamos uma estrutura que armazenava todas as nossas experiências. Que quando, há 60 mil anos atrás, o ser humano conquistou a inteligência e a razão, se transformou no Homo sapiens sapiens. Primeiro sapiens, há 120 mil anos atrás, na figura do Neanderthal Man, onde ganhou a inteligência. E depois de 60 mil anos, para que ele conquistasse, saísse da região logo temporal da inteligência e começasse a avançar um pouquinho, e começasse a conquistar a razão, aí ele conquista a condição de Homo sapiens sapiens. E na configuração do Cro-Magnon, o homem deixava há 60 mil anos atrás. Aí ele conquistou a inteligência e a razão e se transformou no homem contemporâneo. A partir dali, é a condição da raça adâmica. Nós saímos do paraíso, quer dizer, tudo que nós fazíamos, nada ia ser computado da lei de causa e efeito. A partir da conquista da inteligência e razão, na proporcionalidade do grau de evolução, nós passamos a acionar a lei de causa e efeito nas ações e reações daquilo que escolhemos na nossa vida. Então, o homem contemporâneo do que hoje é muito mais responsável do que o homem de 500 anos atrás, do que o homem de 1000 anos atrás. E chegando nesse retrocesso até o homem de 60 mil anos atrás, que ganha inteligência e razão. Consequentemente, tudo que nós fazemos fica armazenado na estrutura do perispírito. Na questão 93 a 95 do Livro dos Espíritos, já mostra ali a estrutura do perispírito, que ele é o envoltório do espírito, uma estrutura intermediária entre o espírito e o corpo físico. Entretanto, as ampliações dos livros da codificação e as ampliações dos livros que colaboram com a codificação, entre a Terra e o Céu, por exemplo, e outros livros importantes de André Luiz, e todas as pesquisas da psicobiofísica mostram que toda a estrutura de armazenamento das nossas experiências estavam sendo gastas pelo perispírito. Carl Gustav Jung, sendo um materialista naquela época, já dizia que o inconsciente estava no abdômen. Sigmund Freud falou que existia o inconsciente, mas ele estava na psique. E hoje, praticamente, ele desceu da mente da psique e foi para o abdômen, onde praticamente o centro gástrico, apesar de ser um centro extremamente energético, de produção energética para o perispírito e para o corpo físico, ele registra tudo aquilo que nós fazemos, desde os tempos primordiais, onde nós ganhamos a inteligência e a razão. Se nós somos homens aqui da Terra, se viermos da Terra desde esse período, nós estamos há 60 mil anos ou um pouquinho mais, armazenando experiências. Só que essas experiências são computadas em nível de análise, onde praticamente estruturas de base do nosso cérebro, chamado lobo límbico, ele seleciona aquilo que é importante. Por exemplo, aquele homem de 60 mil anos atrás, à medida que ele foi conquistando experiência,
Aquela experiência que era importante, o lobo límbico jogava fora o inconsciente dele. O lobo límbico é uma região, um núcleo de base embaixo do cérebro, que cuida das partes instintivas. Quer dizer, ele não pensa, eu tomar essa água é importante. Eu botar essa água num copo ou num local que a contenha, porque eu vou ter que lamber sempre o chão, os lagos, onde tem a poça de água. Ele começou a perceber que se ele conseguisse colocar água num reduto que a isolasse, fosse copo, fosse concha, fosse isso, o que acontece seria mais fácil ele pegar uma concha e tomar água do que se agachar todo e ficar vulnerável aos predadores. Então a concha ele pega rápido e olha. Então ele percebeu essa experiência, o lobo límbico, ele não fica pensando, agora, por favor, essa experiência que eu conquistei, por favor, vá para o inconsciente, não é racional, é irracional, é instintivo, é nível de sobrevivência. Então, consequentemente, aquilo logo límbico registrava que era importante para ele e ia para o inconsciente. E isso passava pela grande descoberta de Carl Gustav Jung para os inconscientes coletivos. Além de armazenar nele, o inconsciente se comunicava passando informações instintivas de uns para os outros. Um outro da mesma condição evolutiva, se tivesse a distância de quilômetro, ele ia começar a perceber que, além da mão que escorria tudo, ele podia pegar alguma coisa que isolasse e acontecer água. Então, fatalmente, essas experiências foram sempre registradas em nível de inconsciente. E nós fazemos dentro de nós estruturas milenares dentro de nós. Nós nos esquecemos que somos seres milenares. Os nossos problemas, a luta de sobrevivência, nos traz a condição atual. Ótimo. Mas a nossa espiritualidade, o aprendizado com os processos evolutivos da nossa própria vida, nos mostra que somos seres milenares, que temos registrados dentro de nós os nossos dharmas, como falam os queridos hindus, tudo que nós fizemos de bom. Mas temos registrados em nós todos os nossos karmas, todos os aviltamentos, as lesões que nós causamos nas leis divinas em razão da nossa própria consciência. Quando o nosso querido Allan Kardec pergunta aos Espíritos da Verdade, onde está imputado em nós, além de Deus, os Espíritos da Verdade respondem, na nossa consciência. Então nós temos as leis de Deus toda, pela nossa condição e filiação divina, imputada em nós. Está tudo em nós. Toda vez que nós aviltamos a condição divina, é registrada no nosso inconsciente. Nós, que a misericórdia divina, faz essa análise, faz esse balanceio, dependendo do grau de evolução dele. Se você pegar um homem há 1000 anos atrás, a sobrevivência era para a força. Ele era obrigado a matar para sobreviver. Era tanta luta territorial boa, tanto tempo atrás, e se nós não precisamos ir há tanto tempo atrás, é só ir para o Nordeste, para a região do Acre, da Amazônia. Nos dias atuais, ele é conquistado tudo na nada. Um amigo nosso, advogado, pensou na vida social, na vida de cidade. Vendeu tudo, graças a Deus, ele deixou um apartamentinho de um quarto. Mas vendeu tudo que tinha e foi comprar um sítio mesmo, uma fazenda, no Mato Grosso. Queria ser fazendeiro. Nunca pisou num chãozinho assim, só usou sapato e tênis a vida toda externa. Queria ser o quê? Agora fazendeiro, pisar em terra, cuidar de boi, aquela coisa toda. E foi, vendeu tudo e foi. Comprou uma fazenda com alguns bois, ótimo. Só que os outros fazendeiros notaram que não era do mentira, que era um inocente que chegou ali. Todo dia que acordava tinha menos um boi. Todo dia que acordava tinha menos um boi. E começaram a pegar todo o limite da terra dele e diminuir. Quando eu fui ver, estava tudo mudando os limites da terra. Cada vez encurtando mais o espaço dele. Até que ele percebeu e foi tomar satisfação. Quando ele foi tomar satisfação, apareceu três jagunços com 3 espingardas na frente dele, um dono. Ele disse, o que você ia conversar comigo? Ele entrou numa depressão tão grande, um abatimento tão grande, que vendeu aquilo a tudo preço de barata, a nada quase, e saiu de lá numa depressão descomunal, voltou aqui para Praia Grande e veio conversar com o grande amigo dele, que fui eu, que ele já desencarnou, antigo Brasil, esse amigo dele, e ficou ali num quartinho ali vivendo, porque ele percebeu que o mundo não era aquilo que ele imaginava. Os centros sociais lá fora é outra coisa. Então não precisa ir tão longe assim.
Então, consequentemente, tudo tem uma proporcionalidade pela misericórdia divina da condição daquilo que fazemos. Quanto mais evoluímos, mais responsáveis somos pelaquilo que estamos executando. Consequentemente, tudo isso vai impregnando em nós. Entretanto, tem a condição dia da maternidade. Aquela jovem mulher, ou que seja que idade que for, quer ser mãe, começa a vir aquele desejo, ou quer ou acontece. Às vezes não quer e acontece porque tem que vir. Ou às vezes pelo desejo, acontece, propicia, faz tratamento, favorece. E ali tem a concepção, aquela célula, praticamente aquele óvulo já programado para receber. Ali penetram 350 milhões de espermatozoides, que só um penetra. E começa, aquele que penetra forma aquela célula zigoto, a primeira célula na formação daquele futuro bebê desejado e idealizado pela mãe e pelo pai. E aí vai se desenvolvendo e passa todo o processo embrionário, mola, que praticamente fica do tamanho de um grande arroz, blástula, grástula, neula, em todos envolvendo embrionário. E essa neula já tem um formato do tamanho de uma uva. E vai se formando lá dentro, onde praticamente na mola, ali na blástula, tem a prática da inserção. Ela adere à estrutura da superfície do útero, formando ali já o início da outra criança que vai se formar. E aquilo vai se desenvolvendo, embrião, feto, e aquilo vai se processando, e aquela mulher sabe que vai ser mãe. Começam os hormônios, dopaminas, começa a correr do seu corpo, o cérebro começa a liberar esses hormônios produzidos pelas células do próprio cérebro, e começa a dar uma sensação profunda de prazer, maiores produções de serotonina, e ela começa a sentir um certo prazer, uma certa euforia. Segundo a condição do tal Gustav Jung, os arquétipos da grande mãe, das estruturas do inconsciente que do pai para o pai, começam a se desenvolver. Ela começa a sentir um poder estranho, um poder assim, ela começa a se sentir agigantada, parece que ela vai enfrentar o mundo todo. Todo o mecanismo para que um dia ela tenha aquela criança, e praticamente com 25 semanas, o teu filho querido já está pronto, ele já está com todo o sistema nervoso formado, com tudo, e começa a se comunicar com você. Ele começa a bater os bracinhos no útero para dizer: eu estou vivo. Ele começa a mexer o cordão, praticamente, todo aquele cordão umbilical, aquelas estruturas todas, para poder se comunicar com você. Ele já escuta a tua voz. Se você colocar luz, uma coisa, ele começa a ver a luminescência, porque ele está abrindo os olhinhos, para se dizer assim: eu estou aqui. E você começa a perceber, toda vez que ele dá um chutinho, você tem uma alegria descomunal. E às vezes, nessa fase, você vai no médico para fazer um exame de imagem e detecta ali uma leve alteração naquela criança. Ou não detecta nessa fase. Após o nascimento, as mães começam, antes do primeiro mês, elas começam a ficar com o estado meio alterado. Elas começam a ter uma tanatofobia, um medo de morte, uma patofobia, um medo de doença. Ela não sabe por quê, porque ela começou a projetar para o filhinho: eu quero que você seja sadio, eu tenho medo que você morra. Entretanto, os hormônios da ocitocina, que surgem da neurohipófise, começam a agir nela, desde o nascimento, favorecendo todo o parto. E também depois ele fica 3 anos, a neurohipófise fica jogando 3 anos aqueles hormônios, para que a mãe tenha aquele prazer de cuidar da criança. Por isso que depois do 4º ano, ela começa a perceber certas dificuldades, mas na fase inicial tudo é fácil. Nada cansa, ela consegue fazer tudo. A mãe, eu fiquei, olha, eu fazia tudo, não é que você fazia tudo, é que você tinha dopaminas, serotoninas, ocitocinas, fora a condição espiritual, os mentores daquela criança, o teu mentor, te ajudando a cuidar daquela pessoa que chegou e que precisa de ti. Porque se você abandonar, alguém adota ou morre. Então, inegavelmente, todo esse processo da maternidade, você está esperando que aquela criança seja aquele Apolo gigantesco, aquele meninão bonito, que vai dar alegria aos teus olhos, ou aquela moça extremamente bonita um dia,
aquela criança que vai se envolver. Você joga todas as suas expectativas e esperanças daquilo que você não pode ser. Você queria ser médico, queria ser médico. Eu queria fazer. Você projeta tudo. Todas as suas esperanças estão projetadas naquela coisinha tão pequena que você põe no colo e amamenta. O processo da amamentação ainda libera mais ocitocina, libera mais dopamina, e a mulher sente um prazer descomunal. Melânidas de Freud e dissidente depois faz um trabalho científico sobre a amamentação, mostrando que a estrutura afetiva de uma criança estava baseada na amamentação. Logicamente que tudo se ampliou outros conceitos, mas mostrava a importância do ato de dar do seio para a criança. É uma interação tão profunda que só a mãe e a criança entende. A senhora dizia. E vai se desenvolvendo naquelas grandes expectativas gigantescas. Só que você percebe às vezes, quando aquela criança nasce, por exemplo, numa síndrome de Down, na trissomia do 21, ou ela aparece já na ultrassom, ou ela surge, ou algumas pessoas, algumas mães, não têm condição de fazer ultrassom, e praticamente ela aparece já deformada. É um impacto gigantesco. A informação do médico, ali do pediatra, quando diz a condição daquela criança, você toma um choque gigantesco. Nas deformações teratogênicas, na hidrocefalia, ou anencefalia, quando a criança nasce com aquele cérebro já alterado, aquele crânio afetado, maior e vai crescendo com o tempo, aumentando com o tempo, ou nasce sem o cérebro. É um choque descomunal para aquela mãe. O que eu fiz de errado? Porque eu tenho alguma coisa errada para nascer alguma coisa errada. Ou o tempo passa e começa certas outras alterações a aparecer a posteriori, quando a criança tem que começar a comunicar-se com ela e com o mundo. E praticamente, aquela criança que ela esperava, que gatinhasse pela casa toda, que corresse, que brincasse, ela fica caída no canto, parada olhando para o teto, com movimentos repetitivos, e você quer brincar, ela não olha, não liga para você. Você olha para ela, ela não olha para você, ela olha para o teto. Você fixa horas e horas em movimentos contínuos. Aí você fala o que houve. Aí você leva para o médico, ou para o psicólogo, ou para o neurocientista, ou para isso, ou para aquilo, com os nomes que dê. Vai falar que o seu filho tem a síndrome do espectro do autismo. E aquilo é um choque gigantesco. Ou você começa a perceber que aquilo não está acontecendo com a tua criança. Entretanto, ela corre e brinca com você, tudo isso. Mas se você começa a perceber uma personalidade estranha, começa a notar que ela desliga profundamente das coisas. E ela tem um comportamento estranho na interação com o mundo. Ela não se liga com os outros meninos, com as outras meninas, com as outras crianças. Ela não brinca quase. Ela praticamente fica numa situação totalmente diferenciada. Ela vai na escola, está sempre isolada. E você fica preocupada com isso. E você começa a perguntar, o que está acontecendo? O que está acontecendo com a minha criança? Aí você leva no médico. E ele diz assim, síndrome alterada do autismo. É uma síndrome mais leve, onde a criança vai carregar aquele comportamento pro resto da vida. Ela não interage com nada. Depois da vida adulta, praticamente ela vai ter grandes dificuldades de comunicabilidade. Ela cria um mundo próprio. Ela cria aquele mundo dela. Ela só sabe viver naquele mundo dela, pessoal. Ela não consegue se relacionar. Se casar-se vai ser um problema, porque praticamente ela não vai interagir com nada. Tem que interagir, ela tem que ser estimulada constantemente para estar ligada no mundo. Se não estimularem, praticamente ela não consegue. Vai se fechar numa situação, não se abale, porque praticamente essa síndrome de Asperger, que se chama, que é a síndrome de autismo mais leve, não se aborreça, porque Bill Gates, um dos maiores gênios da humanidade, que revolucionou a informática, o processo de informação, tinha esse problema. E você vai começar a reparar que são pessoas que têm uma personalidade estranha e não conseguem. Ou você começa a perceber que o seu filho
na medida que ele entra na escola, a professora fica falando, ele não presta atenção, as notas dele são baixas. A gente pergunta, ele está sempre voando. Se faz uma pergunta para a classe, quando vai falar, eu não estou, é comigo. Ele está sempre fora. Ele parece que não tem atenção por nada. E você começa a reparar que ele não tem atenção por nada em casa. Ele está sempre desligado. Transtorno do déficit da atenção. Que hoje foi muito estudado. E hoje praticamente 6% das crianças do mundo já nascem assim. Com a TDA, transtorno do déficit de atenção. E consequentemente você percebe que ele tem uma dificuldade do aprendizado, porque praticamente ele não tem atenção ao assunto estimulado. Ele só se liga naquilo que ele se autoestimula. Se ele gostar de mexer praticamente naqueles joguinhos da internet, meu Deus do céu, ele vai ser um expert naquilo. Mas no resto, ele não tem atenção nenhuma. Ele vai se voltar àquilo que ele tem atenção. E você pergunta assim, será que tem cura? Tem cura. Porque foi descoberto hoje maquinários claríssimos que hoje se desenvolveram, praticamente o chamaram Braille-Tech, e eu tenho hoje locais que esse Braille-Tech, que ele é cultivo do eletroencefalograma que coloca e começa a analisar a área que está com disfunção neural, coligação neural. Já nasce assim, vai resolver, não vai resolver, por um curto espaço de tempo. Mas hoje com o chamado neurofeedback, você estimulando aqueles neurônios, eles passam a reagir e se ligar com os neurônios. Ou você consegue hoje, com a tecnologia, ou você consegue com processos chamados cognitivos comportamentais. Você estimula a inteligência. Você pega aquilo que ele tem interesse e estimula. Você cria algumas ondas de interesse e vai estimulando. Mas nunca põe o interesse para ele, não vai conseguir. Você vai estimulando devagarinho, estimulando, porque ele pode ficar um adulto muito melhor, ele pode recuperar 70% a 80% das ligações neurais e passar a ter interesse por outras situações. Ou a estrutura comportamental também, com processos terapêuticos. Ou estruturas medicamentosas, que às vezes aliviam na hora, mas não tudo depois. Então, praticamente, nós vamos entrar em vários campos, a TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é muito mais complexo que isso. Se quiserem depois, quando terminar os passos, eu fico aqui, não me importo, eu vim um pouco de longe, fico mais um pouco com muito carinho, e praticamente mostro as diferenças neurais do que acontece, porque se uma mãe, uma avó, que seja, tem um neto ou um filho assim, ou que seja, tiver um interesse nisso, não dá para ouvir agora, porque senão eu vou ficar até meio-dia. Mas lógico que eu não vou ficar até meio-dia na outra, mas dá para me sintetizar e explicar a parte neurológica, funcional, fisiopatológica do processo. Eu não quero entrar aqui porque vai longe. Fora isso, os processos mais complexos, os processos que aparecem as doenças já genéticas, ou as doenças autoimunes, que hoje praticamente nós sabemos que é genética, que vai estourar daqui a pouco e põe o teu filho na condição limítrofe da própria vida, que se você não cuidar ele morre. Certas doenças que praticamente genética aparecem como autoimunes, aflorando para destruir aquilo que você idealizou sorrindo. Aí você um dia abre uma frase de Emmanuel, ele é assim, realize mesmo chorando aquilo que um dia você idealizou sorrindo. E você percebe que você idealizou aquela criança sorrindo, mas você vai ter que chorar muito para poder fazê-la sobreviver. Você vai ter que chorar muito para levá-la a uma leve condição, ou uma condição mais ampla de normalidade funcional, para que ela possa ser aquela criança idealizada nos sonhos da gestação. Então nós começamos a perceber que existe uma lógica gigantesca. Na questão 958 do Livro dos Espíritos, o nosso querido Allan Kardec pergunta assim: por que o homem tem instintivamente um horror ao nada? Porque o homem tem instintivamente um horror ao nada. E os Espíritos da Verdade respondem claramente: porque o nada não existe. E se você ousar mexer um pouquinho mais no Livro dos Espíritos e cair na questão 536, você vai ver assim: tudo tem uma lógica no universo, nada acontece sem a permissão de Deus. Se você ousar mexer mais nas folhas e adiantar um pouquinho a folha, você vai cair na questão 666 do Livro dos Espíritos.
Deus é o Todo-Poderoso. Nada acontece sem a sua permissão. E se você ousar mais vasculhar o livro dos Espíritos, você vai voltar à questão 540, dizendo assim: tudo tem uma lógica no universo, do átomo ao arcanjo, e esse último já foi átomo. E se você ousar mexer mais um pouquinho no livro dos Espíritos, você vai abrir a questão 566, onde diz assim: tu mesmo pediste as tuas provas, e se enfrentar essas provas com coragem e abnegação, tu te elevarás. E se você usar aí no começo da questão 260, você vai ler assim: o espírito precisa suportar as provas que escolheram. Então nós começamos a entender, dentro da amplitude da condição espiritual, que a ciência não explica, mas a ciência espírita explica, que tudo tem uma lógica no universo, que praticamente você mesmo, antes de se encarnar, está no livro 2, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, no livro dos Espíritos, questão 330 a questão 399. Ouça, de hoje vai te explicar grandes coisas. E praticamente você vai perceber que existe um planejamento gigantesco antes de encarnarmos. Se somos a obra máxima da criação, tudo é programado, o universo é para nós. Se hoje na nossa Via Láctea existem 220 bilhões de sóis, e se hoje, computado pela NASA, existe além da nossa Via Láctea 200 bilhões de outras Via Lácteas no universo, Deus criou isso para nós, porque nós somos a obra máxima da criação. A matéria foi criada para o Espírito. Tudo isso é para nós usarmos, para nós evoluirmos. Existe um planejamento gigantesco antes do encarne. A senhora, o senhor, o casamento não é à toa. Um dia, se quiser, eu faço um seminário sobre casamento e divórcio. Já fiz muito sobre isso. Resolve grandes problemas. Muitas pessoas não leu a doutrina espírita, pelo amor de Deus. Eu sou apenas um trabalhador pequenino que interpreta a doutrina espírita como todos os tarefeiros fazem. Desde aquele mais simples que vai no chão, até aquele que trabalha de grande monta, seja o que for, somos todos tarefeiros, fazendo alguma coisa pela causa espírita. Depois disso eu vi muita gente chorar e se abraçar, porque começou a perceber que o acaso não existe, que quando acaba o processo da euforia da paixão, tem que vir para o mar da realidade. Aquilo tem que ficar calmo e forte, porque nós escolhemos isso. Existe uma programação lógica. O nada não existe. Existe a lógica do universo, regendo o universo. E nós, como somos filhos de Deus, na medida que vamos evoluindo, nós vamos colaborando com a criação. Paramos a dependência divina. De Deus cuidar sempre de nós. Tem que ter criança. Tem que cuidar sempre. Está sempre ali do lado. Senão vai enfiar o dedo na tomada no chão. Vai fazer besteira. Mas na medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos colaborando. Nós paramos. Desculpe de eu falar a palavra. Desculpe dessa casa de encher tanto o saco de Deus. Porque a menina, desculpe se eu falar essa palavra, mas é gostosa agora. É gostosa. Porque a gente às vezes cansa o pai. Nós cansamos o nosso anjo da guarda. Aquele anjo da guarda escalado para nos ajudar na evolução, desde a concepção até praticamente o nosso desencarne. Então é que ele fala assim: ai meu Deus do céu, não aguento mais meu filho querido. Para de fazer tanta bobagem. Será que você não percebe que você é o arquiteto do teu destino? O que eu te quero ligar? O que eu afasto de mau espírito que você chama? Não é brincadeira. Colabora um pouco. Comecemos a parar de dar canseira no nosso anjo de guarda. E vamos parar um pouquinho de cansar Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vamos parar de cansar Deus, porque a gente parece que só faz besteira, a gente sabe que não pode. Entretanto, a psicologia, a psicanálise, clareia tudo isso, é chamado mecanismo do autocastigo, ou das psicoadaptações. A gente sabe que não deve, mas a gente se adapta ao vício. A gente sabe que não pode. Pior é o fumante que diz assim: eu sei que ele causa isso. Eu sei que o cigarro tem 5.000 componentes que me faz mal, mas eu adoro fumar, como 3 maços por dia. Não tem jeito. Eu sei que a maldita cachaça rebenta o fígado, o pâncreas, dá câncer, faz tudo, mas ele bebe 3 copos por dia. Nós precisamos começar a parar esse autocastigo, essa psicoadaptação patológica, como disse um dos maiores tarefeiros da neurociência, que eu estou estudando com muita honra, esse grande colaborador de Jesus, porque, olha, eu já vi alguém falar de Jesus. O único que falou de Jesus, uma maestria descomunal, foi o nosso querido irmão. Eu adoro quando ele fala de Jesus. Mas
praticamente, Augusto Jorge Cury, esse grande neurocientista encarnado fazendo um trabalho. Ele está falando, materialista, fazendo uma análise de neurociência sobre Jesus. Ai, que coisa linda, como ele fala do nosso mestre. E chega uma hora que ele se perde, deixa de ser cientista e passa a ser o grande admirador de Jesus. Falando que foi a maior mente que já encarnou na Terra, mas em nível de ciência. O maior terapeuta, porque analisando todo o processo do Sermão da Montanha, ele fala que é o maior processo terapêutico que existe no mundo. Ele, como psiquiatra, neurocientista, para a humanidade. Praticamente, o grande Mahatma Gandhi já falava isso. Ele, como hinduísta, que conhecia o Bhagavad Gita de cima para baixo, sabia tudo de cor, que é um homem inteligentíssimo, governador espiritual da Índia encarnado aqui, para poder ajudar a sua nação. O que acontece? Ele fala, todos os livros religiosos do mundo poderiam acabar, ser eliminados, se ficasse só um trecho, até o Evangelho todo, mas se ficasse só o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e 6 e 12 de Lucas, desculpe, 6 e 13 de Lucas, a humanidade estaria salva. Então, praticamente, ele mostra, ele estuda o Evangelho de Lucas e o Sermão da Montanha, mostrando que praticamente faz um trabalho gigantesco, é o maior processo terapêutico. Se o indivíduo seguir, ele vai ter a mente mais sadia e mais limpa da humanidade, esse grande cientista. Então, nós começamos a perceber claramente que nós nos autodestruímos. Nós destruímos em vidas passadas. Temos que nos reconstruir hoje. Que aquele filho que veio, daquele jeito, a culpa é nossa. Nós temos ligação com ele de vidas de outrora. Aquela mente que está machucada hoje, na grande maioria das vezes, fomos nós que machucamos. Corrige tudo o que fizestes. Porque está em Mateus, capítulo 16, versículo 27, a cada um, segundo as suas obras. E quando nós começamos a ter que colher as nossas obras, a gente chega, a gente chora, põe a culpa em Deus, porque Deus fez isso, Deus não fez nada. Deus está dando a condição reabilitatória de nós reconstruirmos o que nós fizemos com as nossas próprias mãos, com a nossa própria mente. Nós lesamos, nós machucamos, nós ferimos tantas pessoas. E à medida que nós machucávamos, ferimos, lesávamos, porque a gente pensa assim, eu nunca tirei a vida de ninguém. Mas será que você não relegou a vida emocional de alguém? Será que você praticamente não falou coisas que destruiu moralmente uma pessoa durante uma vida toda? Então nós estamos muito mais preocupados com a vida biológica, mas nos esquecemos da verdadeira vida, que é espiritual. E ali nós fizemos grandes estragos em vidas de outrora. Eu, como fiz terapia de vidas passadas, eu conheço muitas vidas minhas. Eu vou só abrir uma parte, eu não posso fazer, não pode fazer isso, mas eu vou abrir uma parte aqui. Hoje, eu durante 38 anos, estou começando a encostar agora no rio na sombra, ver se eu paro, fico só no campo da psicanálise, tudo para descansar meu corpo, a minha mão, mas eu tenho que continuar essa tarefa. Mas quando eu digo assim, agora vou botar um pouco na sombra, vou parar um pouco, por que eu falo isso? Tem alguém registrando aqui no caderno, né, pior a coisa, eu tenho que trabalhar mais. Então o que acontece? Por que eu estou há 38 anos mexendo com espadinhas, limas, mexendo em canais, instrumentos médicos de contundente, fazendo cirurgia o tempo todo? E depois entrei na área de implante, coloco o pino o tempo todo nos outros, é tudo espada, corrente, espada, tudo isso. 38 anos, eu fui descobrir que eu fui um dos templários, que foi exímio, habilidoso nas espadas, que em nome de Jesus eu fiz muito estrago, há 1000 anos atrás. Como disse Jesus a Pedro, no jardim de Getsemane, Pedro, iguaria a tua espada, pois quem com ferro fere, com ferro um dia será ferido. Inegavelmente nós recapitulamos, na grande realidade, em cada encarnação, uma recapitulação daquilo que um dia nós fizemos lá atrás. Se com a espada eu me matei, hoje com a espada eu tenho que curar. Se eu realizei tanta dor de sofrimento, se rasgava as pessoas, enfiava, lesava, tirava a vida em nome de Jesus, hoje, todo dia, você tem que suar. Tem que suar.
E ali você tirar a dor de quem chega. Todos os dias, todos os dias. Assim é o nosso processo. No processo individual, como no processo da família. No Instituto da Família dentro do lar. Ali aparece aqueles que nós temos grandes compromissos espirituais. Aquele filho teu que está chegando, que você olha aquela coisa, para uma marca, tem 5.000 anos de história com você às vezes. Em encarnação passada ele foi teu pai, teu marido, teu comparsa, fez grandes estragos contigo, e você hoje vai ter que cuidar dele direitinho. E mesmo supostamente, aquelas crianças sadias, que não têm uma alteração, nem uma leve dislexia, e a coisa mais simples dos transtornos nessa área. Eles começam a crescer e mostram grandes problemas de personalidades, grandes processos instintivos que precisa ser curado. Você precisa educá-los a vida toda. Quem pensa que criança, ou o mais difícil é cuidar de criança, está enganado. Criança é a coisa mais fácil. É você dar comida, segurar e conter. Depois que eles crescem e começam a sair para o mundo, aí que é o grande processo pedagógico e funcional dos pais, dos progenitores. Tem que largar esse título, esquecer esse título de pai, título é temporário, vai para o amigo educador. Para da imposição ditatorial de pai. Eu mando, eu faço. Não, educa. Para, muda. Transforma ele no teu amigo. E educa ele com a tua experiência, com o teu amor. Isso é educar. É o processo de vida toda até o último tempo. Até o último instante. Meu pai, que é um homem tímido, mas bonice, que teve até o 4º ano primário, que trabalhou no comércio e vendeu alimento a vida toda. Ele me passou grandes coisas, grande ensinamento. Ele não falava muito, ele falava pouco, mas cada frase com um efeito gigantesco. Ele foi tão bom, que ele introduziu no meu coração. E eu luto até hoje, todos os dias, na não violência. O chamado Satyagraha do grande Mahatma Gandhi. A não violência. É uma batalha que eu faço dentro de mim para não dar um soco, para não ofender, para sair fora. E tudo isso ele colocou no meu coração. Pela atitude dele de bondade, aquela bondade, ele nunca me bateu. Ele foi machucado, lesado, todos os tempos, fora do lar, dentro do lar. Mas ele era bondade, era bondade. Ele acordava cedo para fazer café para todo mundo, fazer cuidado de todo mundo. Eu chegava do esporte, estava tudo ali preparadinho, sanduíche, suco, porque ele queria pelo esporte. E depois de adulto, quando eu já estava praticamente tendo a minha família, tudo isso, se eu chegasse para ele e falasse, pai, levanta, vai fazer um sanduíche, ele levantaria. Ele faria assim, pai, você faz um suco para mim? Ele levantaria. É a bondade máxima. Quando ele desencarnou, ali no velório dele não parecia velório, parecia um canto de paz. Você queria chorar, não dava, porque era tanta paz que se irradiava, porque os mensageiros do amor e da paz estavam ali. Eu olhava aquela mão assim, dobradinha, não esquece, está aqui, está aqui, essa mão está aqui. Toda vez que alguém me ofende, eu vejo a mão dele. Ali dobrada, nunca deu um soco em ninguém, nunca lesou ninguém, nunca bateu, eu olho que eu mereci tomar uns cacetes. Ele nunca, quando um garoto normal, moleque é moleque, eu era levadinho, um pouquinho, adorava viver na rua. E o que acontece? Nunca tocou, nunca, só acariciou, só ajudou, ela foi a vontade. Essa impregnação está aqui. E nós viramos grandes amigos. E quando desencarnado um dia, por favor, me perdoe, mas a minha mãe às vezes fez uma queixinha dele no telefone, uma coisinha boba, estava desencarnado. Eu liguei assim, liguei coisa de mãe, filho, não se veio uma porta. Mãe, você está errado, né? Eu fiquei tão chateado com o telefone. Eu fiquei chateado. Imediatamente, ele estava no meu trabalho, no hora do almoço, descansando. Ele veio e me abraçou. Eu vi a presença dele. Ele falou assim, filho, não precisa me defender mais. Nós já vencemos tudo. Dali em diante me irradiou tanta paz, tanta paz, tanta paz. Que no outro dia eu liguei para minha mãe. Ela, filha, desculpe, teu pai no santo. Eu liguei para o pai, chega. E dali em diante, aquilo ficou. Hoje, eu lembro do meu pai, nos meus momentos mais difíceis, me dá uma força gigantesca. Eu lembro de duas pessoas, olha a minha família. Olha, a família é o sentido da vida que nós estamos, a vida visível.
Mas nos momentos mais difíceis da minha vida, eu lembro de duas pessoas. Meu pai e o querido Chico Xavier. Porque eles eram parecidos, tinham o mesmo jeitão. Só que o Chico era um grande médium, uma alma iluminada, o Espírito Cristo que entrou agora, que conquistou a condição crística. Entretanto, meu pai era um homem simples, que teve a tarefa de educar minha irmã também, e a minha própria vida. Então, inegavelmente, nós começamos a reparar que tudo é um sublime reencontro das almas. Nós estamos nos reencontrando. Deus está dizendo assim: eu estou te dando a oportunidade de refazer o teu passado. Através dessa forma do jugo leve, através do toque do amor. Porque o que o mamãe ama é uma coisa adicional. Eu hoje, quando uma jovem, eu analisava aquele superprotecionismo das mães. Olha contra, hoje eu estou quieto, eu segui, não tem jeito. Mãe é uma coisa especial. Mãe tem uma genética especial. Elas são seres divinizados, que nasceram para colaborar com Deus. E não tem jeito. Mãe é uma coisa, uma vez, meus meninos menores, é tudo para o churrasco. A minha mulher falou: fez um lanche, a gente não pode passar fome, mas levou para o churrasco. Aí fez um lanche uma hora antes, aí comeram, come tudo, né? Vou deixar tudo. Comeram o lanche, ela falou: mas você levou para o churrasco daqui 1h30. Mãe, não tem jeito. É um super psiquismo, é uma coisa especial. O que eu aprendo com a minha esposa todos os dias. E olha que eles estão tudo igual que eu. Andando, bonito, eles mesmos, né? Eu saio com eles no shopping, onde eu fico contente, entre aspas, porque eu vejo como que olham, as meninas olham, é impressionante. Nós fomos tomar um cafezinho, estamos tomando café, que eu estava aqui, eu sou um pouquinho grande. Ele também é um grandalhão, está ficou no canto, mas atrapalha voando. Uma menina pegou, ela fez assim, e ficou parado no café. Eu falei: a minha esposa vai pensar que é comigo, vai dar problema. Ela pode pensar que é comigo. Ela é com ele. E o que aconteceu? Ficou assim. Eu cutuquei, falei: dá uma olhadinha. Já vi, isso me interessa. Então, o que acontece? Mas eu vejo o trato que tem, cara especial, uma coisa. Pensa neles o dia todo. É uma coisa. Quando chega o outro, um pouquinho mais baixo, mais magro, o que ele gosta de comer, nossa, tá lá, isso é mãe. Fala cuidado, elas pensam, é uma ligação profunda, porque a ocitocina acabou, a serotonina acabou, as dopaminas acabou, tudo acabou. Isso é da fase inicial, da formação, quando nasce. Entretanto, fica uma bioquímica amorosa, porque elas sabem que estão colaborando com Deus no processo da criação. Mas tem que entender que esse filho querido, hoje, que você trata com a química do amor, você tem grandes acertos espirituais com ele de vida passada. Eles não nasceram perfeitos. Aí cai na chamada síndrome do perfeccionismo. É um grande perigo para as mães. Elas começam com o arquétipo da grande mãe, que tem que ajudar na fase inicial da criança, ela perdura na fase adulta, e elas se sentem o máximo, elas não erram. Elas acham que tudo que estão fazendo estão certo, e não estão. Geralmente o pai é um moderador, ele segura, ele corrige, ele prova um pouquinho esses desacertos dessa atitude superafetiva. Quer dizer, ela envolve tanto que não prepara ela para fora. Entretanto, mas mesmo nesse mecanismo, está sendo tudo corrigido, tudo abençoado, pelo sublime reencontro das almas, para que um ajude o outro. Se você tem o teu filho com alguma alteração, diminuta ou mais acentuada, Deus te emprestou ele, porque o nosso filho não é nosso. Nós temos a prerrogativa de estar com eles. Nós temos a temporalidade, nós temos a concessão que Deus nos emprestou. Eles são filhos de Deus. Eles vão voltar para o processo do mundo espiritual, numa coligação que ali apenas os títulos familiares da terra se dissolvem um pouco e fica a fraternidade e o amor universal. E consequentemente o que acontece? Esse empréstimo divino, as mães e os pais têm que saber lidar com tudo isso. Tem que entender que se ele está precisando, é porque Deus te concedeu. Deus disse assim: arruma ele para mim. Não faz mal que você o estragou, que você o lesou lá atrás. Arruma ele para mim, por favor. Cuida dele para mim. Acerta esse menino, que é meu filho amado. Como você, arruma a mente dele.
arruma os instintos, arruma os impulsos, arruma as paixões. Faz isso, para que quando você retorne à parte espiritual, você já tenha liberado grande parte dos teus débitos com Ele e tenha arrumado esse espírito que precisava ser um pouco consertado. Porque está na Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. A caridade cobre uma imensidão de pecados. Emmanuel parafraseia esta frase do apóstolo Pedro de uma forma tão linda, dizendo assim: gotículas de amor cobrem imensidão de pecados. Põe amor todo dia, cuida com carinho, não se revolta, entende que é um privilégio cuidar de alguém que está necessitado. Porque se vê um filho perfeito, é fácil. Se vê um bezerra para você, é fácil. Ele vai cuidar de você. Se vê um espírito extremamente amadurecido para ajudar o mundo, você dá os empurrões inicial, dá comidinha para ele, dá educação, depois ele te educa. Porque ele veio para educar o mundo. Educar o mundo e educar quem ama é mais fácil. Mas o difícil é educar aquele que você rezou em vida. Eu tenho mais uns 10 minutos? Tenho? Posso continuar um pouquinho? Posso continuar? Então eu queria contar um caso maravilhoso, real, que em 15 de agosto de 1947, quando o governador da Índia, Mohandas Karamchand Gandhi, chamado de Mahatma Gandhi pela população, tinha libertado a Índia do jugo que fazia. Tinham se libertado, ele conseguiu através do Satyagraha e do Yasa, do princípio da não violência e da força pacífica, libertar toda a sua nação do jugo inglês, do domínio inglês. Porque ele sabia que se fosse a força, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, era a maior força bélica naquela época. Iam destruir toda a nação. Se eles tentassem fazer uma guerra contra a Inglaterra, era o maior potencial bélico naquela época. E ainda tem um potencial gigantesco que ia destruir toda a sua nação. E ele ficava para libertar e ajudar aquela nação. E numa metodologia, através do amor e da razão e da sabedoria, ele conseguiu libertar sem paz, nenhuma violência. Entretanto, depois que ele libertou a Índia, o que acontece? Começou a ter um conflito interno entre os hindus da religião hindu e da religião muçulmana islâmica. Começa um grande conflito. E esse conflito, eles começam a virar uma guerra civil. Irmão matando irmão. Isso praticamente em novembro daquele próprio ano. Em agosto, ele liberta tudo numa felicidade total. Entretanto, esse conflito começa a criar grande monta e se autodestruir. Quando praticamente o hindu viu um muçulmano, virava conflito e se matava. E aquilo começou a doer tanto a sua alma que ele disse que ia jejuar. Vai para a cidade de Calcutá, se instala numa casa, numa ladeira bem ampla, assim bem, põe uma cama e fica: eu vou jejuar, embaixo de sol e de chuva, enquanto os meus filhos da nação, porque ele era chamado de Babu, o pai da nação toda, estiverem se matando por questões religiosas. Jamais poderia acontecer isso. E ele começa a jejuar. E começa no processo de jejum, toda a Índia começa a saber isso e começa a diminuir os conflitos de matança, mas mesmo assim ainda tinha. Entretanto, na cidade de Calcutá, Manerji Bhatt, com sua esposa, naquela noite que tinha chegado no trabalho, ele era jovem, estava idealizando filhos com aquele casamento recente, a esposa também jovem. Ele tinha a idade de 20 anos, a esposa tinha 17. Ele adorava aquela moça, ela também adorava ele. Eles eram da religião hindu. E praticamente quando ele chegou do trabalho, ele encontrou a sua esposa caída ali na sala da sua casa pequena, toda machucada, toda arrebentada de tantas pancadas, com hematoma, com tudo ferido. E ele olha, começa a gritar, ela diz assim: foram os muçulmanos. E entrou naquela casa 3 muçulmanos, invadiram e sumaram ela. Eles estavam invadindo os lares, arrebentando as pessoas de religião antagônica. Ele corre, põe essa mulher no colo, corre, vai no primeiro hospital e coloca. Mas era tanta gente no hospital que ela vai para a UTI. Ele não podia ficar lá dentro, ficou sentado lá fora do hospital, chorando.
adormeceu. Acordou praticamente umas 5 horas da manhã, quando o sol estava iniciando. Estava dando o seu bom dia ao dia. E o que acontece? Ele vai para a UTI, não consegue entrar, vê a sua esposa ainda no leito e sai. Ele vai até a sua casa, pega um facão imenso, põe embaixo da sua roupa e sai. E ele foi olhando, vai para a região do bairro muçulmano e percebeu que ali tinha uma família. Ele pega, vai se aproximando, dá um chute fortíssimo na porta, rebenta a porta. Quando a porta abre, vem o dono da casa, um senhor jovem. Imediatamente ele puxa a espada, bate na cabeça e mata. Imediatamente aquele homem. Vem a esposa e pá, bate na cabeça da esposa. E naquele ínterim, vem uma criança de 7 anos, mamãe, e vem, pá, bate na cabeça da criança, separando o crânio todinho, relacerando tudo. Naquele momento ele tem um grito descomunal, quando ele viu aquela criança jogada com o cérebro separado. Ele limpa aquela espada, aquele facão imenso, da roupa daquele pai, esconde. Mas aquele grito psíquico que ele sentiu, ele percebeu que alguma coisa se ligou à sua mente de uma forma intensíssima. E começa a dizer assim: a culpa é de Gandhi, mate-o. A culpa é de Gandhi, mate-o. Ele se sentiu que não tinha mais força para reagir. O seu corpo travou. Ele praticamente parece que era conduzido maquinalmente, corporalmente. Ele começa a andar pelas ruas de Calcutá e foi sendo levado até que ele vê uma multidão imensa parada numa casa, numa laje, alguém deitado em cima. De longe ele percebe que era Mahatma Gandhi que estava ali. Ele foi empurrado, e naquele afã de poder fazer aquilo que aquelas mentes estavam comandando o seu psiquismo, porque ele não sabia que era médico, e ali estava sintonizando forças extremamente retóricas para matar um homem santo sobre a terra. Ele praticamente esconde novamente a espada e vai se rastejando pela multidão, separando, com licença, até que ele chega na beira da casa e tinha uma escadinha que chegava lá. Ele subiu a escadinha devagarinho. Quando ele olha assim, ele percebe, porque ele conhecia pelos jornais, grande Nehru, o grande amigo de Gandhi, Palendim Nehru, o Ramdas Jinnah, o grande líder muçulmano que também não queria aquele amigo de Gandhi, não queria aquela revolução. Kasturba, a mulher de Gandhi, cuidando dele ali com muito carinho. E Mirabel, a sua filha adotada, espiritual inglesa, que também tinha muito carinho. Ele vê outros da comunidade dele, mas uma hora ele vê um clarão assim, ele vem, puxa a espada, dá 5 passos, quando ele vai bater em Gandhi, todo mundo grita: não faça isso. Aquele tentando avançar, o Gandhi estava meio de lado. Quando olha para ele entra no campo magnético de uma alma sublimada, de um espírito pela sua amor e bondade, de uma inteligência suprema, de um QI altíssimo. Entretanto, a bondade e o amor superavam a inteligência. Olhou para ele e disse assim: filho, por que você vai fazer isso? Quando falou filho, ele lembrou do carinho paterno, da educação paterna, que o pai de vida tinha desencarnado de enfermidade, fazia praticamente 5 anos. De tudo que o pai fez por ele, tudo que ensinou de combate. Ele não era um criminoso, era um psicopata. Ele era alguém traumatizado e vendo a sua esposa totalmente lesada, porque ele achava que ela ia desencarnar. Ele fez aquilo numa atitude intempestiva, irracional e pensada, num curto-circuito psíquico, numa alteração psicótica, num surto psicótico. Ele não era do mal, ele estava buscando bem desde criança. O pai veio para lhe ensinar tudo. Naquele momento ele viu a espada, quando ele olhou para aqueles olhos, ele não aguentou, a espada caiu. Ele largou a espada. Todos iam avançar para segurar o grande, foi assim: não faça isso. Ele viu um pouquinho mais porque ele estava deitado. Filho, por que você está fazendo isso? E ele começa a gritar, a dizer: Gandhi, Babu, é porque eu vou para o inferno. Eu vou para o inferno. Desesperado, começou a gritar e chorar compulsivamente: eu vou para o inferno, eu vou para o inferno, eu vou para o inferno. Aí o Gandhi, ele já estava se agachando pelo cansaço. O Gandhi vira mais e falou assim: filho, por que você vai para o inferno?
Ele diz assim, eu invadi a casa do muçulmano, matei o marido, matei a mulher, eram adultos, porque arrebentaram a minha esposa. Mas um menino de 7 anos, eu jamais podia ter feito isso. Eu vou morrer eternamente no inferno, Mahat. Eu vou morrer. Aí o grande olha para ele, com aquela voz cansada de 20 dias de jejum, diz assim, eu tenho uma forma, uma maneira, filho, de você não ir para o inferno. Mas como, Gandhi? Como, Babu? Se eu matei uma criança, se eu cometi o pior crime que existe, eu tenho uma maneira de você não ir para o inferno. Naquele momento ele abre os braços, então fala, Babu, que religião que você é? Eu sou hinduísta como o senhor. Então, filho, adote uma criança de 7 anos de idade, que perdeu os pais nesse conflito civil. Trate-a com muito carinho, deixe ela ter a religião que ela quiser. Nunca interfira. Eduque ele com todo amor. Viva para ele a vida toda sua, que aí você não irá para o inferno. E naquele momento ele coloca a mão na cabeça de Maria Chibak, afasta as entidades nervosas que está. Ele começa a chorar grandiosamente, pede perdão, vai se arrastando, ele toca, ele sai, corre. Depois a sua esposa recupera, ele leva a esposa para casa. Imediatamente ele vai buscar os orfanatos das regiões que estavam as crianças abandonadas pela perda dos pais. Adota um menino de 7 anos de idade. Todos os dias, ele beijava a testa daquela criança, da mesma religião que lhe deu a espadada naquele menino. Todos os dias, o menino cresce. Todos os dias, quando o filho acordar que levantava, ele beijava a testa. Todos os dias. Depois o filho cresce, os filhos crescem. Ele casa-se, vai para uma outra casa próxima a ele. Todas as manhãs, quando o filho ia sair para o trabalho, ele estava parado na porta para beijar a testa do filho, mesmo adulto. No último dia que ele já estava enfermado, não podia mais levantar. O último pedido depois, logicamente, esse menino, já adulto, o pedido que esse senhor, Manerji Babi, fez, quando estava já próximo ao leito de morte, que seu filho todas as manhãs viesse na casa dele, porque ele precisava beijar a testa dele, e beijava. E no último dia, ele beijou a testa do seu filho, e ali desencarnou. Foi socorrido pela espiritualidade maior. Depois planejou o seu primeiro encarne na condição de uma alma esquizofrênica. Com a enfermidade da esquizofrenia, estagiou com a esquizofrenia, depois desencarnou novamente no mundo espiritual, teve a última programação para que ele viesse como uma criança autista para limpar os últimos resíduos do seu centro coronário, da lesão que lhe propiciou aquela criança. E depois ele passa esse estágio como autista e depois reencarna novamente na sua terceira encarnação como uma alma abençoada. Assim é o planejamento dele todinho. Assim ele está. Atualmente ele está. É uma criança pela espiritualidade em forma com a síndrome do espectro do autismo. Com os pais que estão cuidando, com os pais designados para corrigir aquela grande lesão que ele causou no cérebro da estrutura coronária de uma criança. Assim somos todos nós. Nós estamos na Terra nos reabilitando uns com os outros. Tudo é uma grande oportunidade. Ninguém está ao teu lado à toa. Tudo tem um sentido. O nada não rege o universo de Deus. A lógica divina que rege esse universo. Tudo é uma lógica. Não estamos com as pessoas à toa. Ninguém está conosco à toa. A situação à toa não existe no universo de Deus. Tudo tem a sua grande lógica. Famílias podemos. Irmãos que se antagonizam. Cônjuges em lamentáveis litígios, farpas e ódios entre filhas e mães, afetos conjugais que se desmantelam em caudais de turvas acrimoniais. A situação do planeta é a seguinte: insânia gerando sandice, criminalidade alimentando aversões, chacais produzindo chacais, lobos tombando em
famílias para o outro. O Instituto da Família é o processo da redenção, da libertação das nossas almas, pelo sublime reencontro dentro do lar. Cuida daqueles que Deus te emprestou, para que você possa um dia olhar de novo aos processos divinos do universo e dizer assim: Pai do céu, eu estou fazendo o possível para cuidar de todos aqueles que um dia, o meu irmão que é os teus filhos, porque meu irmão, todos nós somos filhos, um dia eu descer, dá-me a força e a condição no mundo terreno e na condição espiritual, que eu jamais desista no projeto evolutivo em que me encontro, de cuidar daquelas pessoas que um dia eu machuquei, mas se eu estiver preparado, me ajuda a cuidar daquelas pessoas que foram machucadas pelos outros, para que todos eles possam um dia encontrar um dos maiores tesouros do universo, que os ladrões não roubam, o dinheiro não compra e a traça não destrói, que se chama alegria.